Olá a todos, bem-vindos ao Me Pergunto. Hoje vamos falar sobre o elétron. O elétron não tem volume, mas tem massa. Isso parece contraditório, porque na nossa experiência do dia a dia, só o que ocupa espaço é que tem peso. Além disso, a densidade é igual à massa dividida pelo volume. Se o volume for igual a zero, essa fórmula não deixa de funcionar? Afinal, como isso é possível? Na verdade, ninguém nunca viu de fato um elétron, mesmo ele estando em toda parte. No seu corpo, na corrente elétrica, no ar. Tudo o que os cientistas conseguem observar são os rastros que ele deixa. Uma trajetória curva dentro de um detector. Um ponto que de repente acende numa tela preta. Ou uma pequena oscilação num sinal elétrico. Nada disso é o elétron em si, mas evidências indiretas, deixadas depois que o elétron interage com os instrumentos do experimento. É a partir dessas evidências que os cientistas deduzem que o elétron existe. Já que nunca vimos diretamente um elétron, como podemos afirmar que ele não tem volume? Para responder a essa pergunta, primeiro precisamos entender o que é, afinal, um elétron. Na mecânica quântica, o elétron não é uma bolinha sólida, mas sim uma nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica não quer dizer que ele tenha a forma de uma nuvem, e sim que ele corresponde a uma distribuição de probabilidade. Antes de ser medido, a posição do elétron é incerta. A cada medição, ele pode aparecer aleatoriamente em lugares diferentes. Se você medir vezes suficientes, surge um padrão estatístico. Em alguns lugares, a probabilidade de o elétron aparecer é alta, em outros, ela é baixa. Para descrever essa distribuição de probabilidade, os cientistas desenharam a nuvem eletrônica. Onde a névoa é mais densa, maior é a probabilidade de o elétron aparecer. Onde ela é mais rarefeita, a probabilidade é menor. E essa probabilidade ainda muda com o tempo. Por isso, o elétron não é de jeito nenhum uma bolinha com fronteiras bem definidas. O seu estado só pode ser descrito por uma distribuição de probabilidade. Da mesma forma, para saber se o elétron tem volume, também é preciso medi-lo num experimento. Medir, no fundo, significa disparar um conjunto de partículas de alta energia para colidir com o elétron e, em seguida, observar a distribuição das direções em que essas partículas são rebatidas, para deduzir a forma do elétron. Se o elétron tivesse formato ou tamanho, então partículas que o atingem de ângulos diferentes sofreriam forças diferentes, e o resultado do espalhamento também mostraria características diferentes. É como bater numa bola. Bater na borda e bater bem no centro faz a bola sair em direções completamente distintas. Mas o resultado do experimento é bastante estranho. Não importa de que ângulo as partículas colidam, a distribuição do espalhamento é sempre muito uniforme, como se elas tivessem atingido não um objeto com tamanho, mas um único ponto. É por isso que chamamos o elétron de partícula pontual. E não é só o elétron. O fóton, os quarks e toda uma série de partículas elementares também não têm volume, pelo menos dentro da precisão experimental que temos hoje, em que ainda não se encontrou nenhuma evidência de que essas partículas tenham volume. Além do experimento, no próprio arcabouço teórico também é preciso, antes de tudo, supor que o raio dessas partículas elementares é zero, para que a teoria seja consistente ao descrever os experimentos. Se um dia se descobrir que elas têm volume, todo o arcabouço atual da física precisará ser reescrito. Há ainda uma explicação mais profunda. Essas partículas não são, na verdade, objetos materiais, mas sim a excitação de um campo. O nosso universo é repleto de campos dos mais variados tipos: campo eletromagnético, campo do elétron, campo de Higgs, campo dos quarks, e assim por diante. Você pode imaginar esses campos como uma vasta superfície de um lago, e as partículas como as ondulações que surgem nessa superfície. O elétron é o estado excitado do campo do elétron, e o fóton é o estado excitado do campo eletromagnético. Eles não são objetos com fronteiras nítidas, mas sim um estado que foi excitado, e esse estado em si não precisa de volume.
É como uma melodia. Ela tem frequência, tem ritmo, mas não ocupa espaço nenhum. Por isso, aquela fórmula de densidade do começo só vale para a matéria que tem volume, e não para as partículas elementares. Surge então a pergunta: essas partículas elementares, que em si não têm volume, por que passam a ter volume depois de formarem a matéria em escala macroscópica? A razão é que o volume de um objeto não vem do tamanho de uma única partícula, mas da estrutura de distribuição de muitas partículas reunidas no espaço. Um átomo, por exemplo, é formado por um núcleo e pelos elétrons da camada externa. O núcleo, no centro, é tão pequeno que pode ser desprezado, e o que realmente estica o átomo é a região no espaço por onde os elétrons se distribuem. Se ampliássemos um átomo até o tamanho de um estádio, o núcleo seria apenas um grão de poeira no meio do campo, e todo o resto do estádio seria a região onde o elétron pode aparecer. Ou seja, o átomo é quase todo vazio. Aí fica estranho. Já que o átomo é tão vazio, por que não comprimir os elétrons um pouco mais para perto? É porque quando dois elétrons se aproximam, surge entre eles uma força de repulsão muito intensa. De um lado, há a repulsão de Coulomb. Os elétrons têm carga negativa, e cargas iguais se repelem quando ficam perto demais. De outro lado, há o princípio de exclusão de Pauli, da mecânica quântica, que determina que dois elétrons não podem ocupar exatamente o mesmo estado quântico. Se dois elétrons forem comprimidos num espaço minúsculo, a energia do sistema dispara e os empurra de volta para longe. Assim, os átomos precisam manter uma distância estável entre si, e esse espaço que não pode ser comprimido é justamente o que se manifesta, na escala macroscópica, como volume. Chegamos à última pergunta. Se o elétron não tem volume, por que ele tem massa? A massa do elétron é de cerca de 9,1 vezes 10, elevado a menos 31 kg. Na física, massa não significa quanta coisa foi colocada dentro de algo, e sim o quão difícil é acelerar um objeto. Quanto mais difícil de empurrar, maior é a massa. Você pode entender isso como uma forma de inércia. É bem parecido com correr numa praça vazia. Os seus passos ficam leves. Mas, se a praça estiver lotada de gente, fica muito difícil acelerar, e os passos ficam pesados. Essa sensação de estar sendo segurado é, na escala macroscópica, o que se manifesta como massa. Então, o que será que segura o elétron? O universo é permeado por um campo invisível e impalpável, o campo de Higgs. Quando o elétron se move dentro desse campo, ele interage com o campo, o que torna o elétron mais difícil de acelerar, e com isso, dá massa ao elétron. E por que o fóton não tem massa? Porque o fóton não interage com o campo de Higgs dessa forma. Por isso, a luz não tem massa de repouso e se move sempre à velocidade da luz. O mais contraintuitivo é que a massa de um objeto macroscópico vem, na verdade, em apenas cerca de 1% das próprias partículas. Os outros 99% vêm da energia gerada, quando essas partículas são mantidas ligadas umas às outras. Quando partículas como elétrons, quarks, prótons e nêutrons se juntam, elas não ficam paradas, mas sim presas num espaço minúsculo, em movimento constante e interagindo intensamente. E todos esses comportamentos liberam uma enorme quantidade de energia. Segundo a equação massa-energia de Einstein, essa energia, na escala macroscópica, se manifesta como massa. Repare, o volume de um objeto é sustentado pela estrutura entre as partículas, e a massa de um objeto também não depende de quantas partículas ele contém, mas vem das interações entre essas partículas. Portanto, o que realmente sustenta o nosso mundo não é apenas a matéria em si, mas as relações entre a matéria. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. E se você tem curiosidade por mais histórias da ciência, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe um comentário com as suas perguntas, ideias ou qualquer tema que você queira que eu aborde na próxima vez.
Eu leio todos os comentários e vou tentar responder ao máximo que conseguir. Até o próximo vídeo.